Satisfação, rapaziada. É o seguinte, estou sensível hoje. Chegamos ao fim de Barry, essa série fantástica que conquista a gente sem avisar, né? Sem muito aviso prévio. É uma pena, né, aliás, porque a HBO bota Barry e Succession pra acabar no mesmo dia, né? O final das duas séries, não só a temporada, mas das séries. E tudo bem, Succession merece, vai todo mundo falar muito mais sobre Succession do que Barry. Succession é incrível, tudo bem, mas Barry não merecia ser ofuscada dessa forma. Então fica aqui minha reclamação, Barry é uma das melhores coisas que tem atualmente na televisão. Ou tinha, né? Porque acabou. Mas eu vou fazer minha parte aqui e encerrar esse ciclo homenageando essa televisão impecável que Barry foi pra gente. Então deixa o like aí embaixo, comenta sua opinião também, né? Comenta suas opiniões sobre a série inteira, sobre esse final também principalmente. Deixa o like no vídeo se você já sabe que vai ser um vídeo maneiro. Se inscreve também. E comenta aí embaixo como você conheceu Barry. Fui eu que te indiquei? Então vamos lá. Sempre se tem uma expectativa quando você tá indo assistir o último episódio de uma série que você adora, né? Uma série que te conquistou tanto assim. E eu ficava tentando botar na minha cabeça como e qual seria um final talvez perfeito ou então ideal pra Barry, um final que fosse satisfatório pra todos os personagens, né? Não é só um personagem, a série é o nome de um personagem, mas a gente tem uma relação com vários ali e a gente sabe que cada um tem que ter suas conclusões, né? E é curioso porque quando acaba esse último episódio, a minha reação não foi de empolgação, aplaudir, nossa, que final incrível. Não, eu precisei digerir, precisei de um tempo em silêncio, um tempo comigo mesmo, não por uma questão de entender o que aconteceu ou não, mas uma questão de entender se esse final foi o final que eu queria, se foram os finais que eu queria. Mas quer saber de uma coisa, irmão? Não é sobre o que eu quero. E dito isso, depois de refletir bastante, eu entendi que foi o final que tinha que ter sido, cara. É isso. E eu gostei pra cacete. Eu não sei vocês, mas desde o final da primeira temporada, eu sabia que o Barry teria um final trágico. E teve, né? Só que não só o final, mas esse cara sempre foi um personagem trágico. E assim, obrigado Bill Hader, tanto pela criação da série, quanto pela interpretação sensacional que ele teve com esse personagem, o mais importante e marcante da carreira dele, sem dúvida. E olha que por muito pouco nem ia ser o Bill Hader a interpretar o Barry, né? Ele queria só ficar na produção, só que não achou nenhum ator, né? Nenhum casting que fosse à altura do que ele queria pro personagem. Então ele foi lá, assumiu e fez. E assim, eu digo que sempre foi um personagem trágico, mas o que eu tive de compaixão por esse maldito aí não é brincadeira não, cara. E sempre foi muito confuso isso, porque, cara, era pra ser confuso mesmo. Eu sinceramente torcia pra esse cara não se dar mal, sabe? E isso mesmo contestando absolutamente em tudo. E assim, com esse final desse episódio, né? Esse último episódio, fica claro, fica comprovado pra gente uma dúvida que eu tinha, algumas pessoas também, pelo menos a gente achava que a gente tinha essa dúvida, né? Cara, o Barry nunca foi um cara do bem, nunca foi bom, ele nunca teve humanidade ali nele, durante o período da série. E aí eles dão um final trágico pra um personagem trágico. O Barry sempre acreditou na própria redenção, só que ele nunca fez muito por ela. Quem salvou o filho não foi ele. E aí quando tem aquela cena na cama com a Sally, você entende um pouco melhor isso. O Barry nunca se esforçou pra ter uma redenção. E é por isso que no primeiro momento em que ele aceita essa redenção e decide se entregar pra polícia, ele não tem essa chance. Ele não mereceu ter. Esse cara acabou com a vida do professor dele. O Gene Kuzuno nunca mais conseguiu ser feliz depois da morte da namorada. E aí eu traço esse paralelo entre os dois personagens, porque o Gene também teve um final trágico e ele também sempre foi um personagem trágico. Em sua essência, né? Tudo sobre esse personagem foi em torno de um ego muito maior que ele. Mas o Henry Winkler é um ator tão bom, tão genial, que a gente gostava do cara. E o final que foi dado a ele condiz muito com a própria história. O Gene vai lá e mata o Barry com um tiro na cabeça sem dar uma palavra por causa do seu ego frágil. O mesmo ego que fez com que ele fosse pego, né? Querendo fazer um filme distorcido sobre sua história como herói. E ainda nesse paralelo, a gente tem uma grande diferença ali, né? Enquanto o Gene, ele queria ficar marcado como herói, ele não tomou nenhuma responsabilidade pelos atos dele. Acabou ficando conhecido como um vilão pra sempre, né? Acabou a série dessa forma. Enquanto o Barry queria ficar conhecido como vilão, né? Naquela última decisão dele de se entregar e tal, morreu e vai ser lembrado como herói, porque ele decidiu tomar responsabilidade pelos atos, todos os atos dele ao longo da série. E essa é uma das importâncias do Bill Hader ter decidido finalizar a série em uma cena com o filho do Barry, porque isso prova que o John não conhece seus pais, ele conheceu atores. Se você pega o quinto episódio dessa quarta temporada, onde tem aquele salto repentino, salto temporal, que no final do quarto episódio já tem esse salto, mas o quinto episódio é o episódio que trabalha melhor isso, e a gente conhece também o filho deles, você vê que nem o Barry e nem a Sally estão sendo eles mesmos. Então o filho nunca conheceu os pais de verdade, ele só conheceu versões interpretadas. E aí mesmo depois da morte do Barry, o filho conhece a história do pai através de um ator interpretando ele. E a Sally, uma atriz frustrada, teve como seu maior papel da vida a atuação de mãe. Ela decide abraçar esse papel e finge ser uma boa mãe, mas não é nem capaz de dizer ao filho que ama, mesmo depois dele falar que ama ela.
Love you. Hey, John. Was it okay? Porque a Sally também é trágica. Ela vai viver pra sempre quebrada com esses traumas e também com toda a responsabilidade das coisas que ela causou, os traumas que ela viveu, e isso desde antes de conhecer o Barry, né? Porque teve aquele relacionamento abusivo, que teve até agressão no meio, que ela já contou, até quis transformar numa série. Eu acredito que a mensagem geral é mais complexa do que parece. Essa série conta a história de um ex-militar, atualmente assassino de aluguel, que decide virar um ator. E esse também é do papel da sua vida. Essa série é sobre pessoas que escondem seus traumas e seus pedaços quebrados por baixo da atuação, por baixo do fingimento. E o Barry tentou fingir ser do bem, mas nunca foi. O meu personagem favorito da série é o Fuchs. Eu acho o Stephen Root um ator incrível, um ator muito versátil, inclusive ele também tá em Succession, né? E não só o personagem, mas a relação entre ele e o Barry sempre me encantou muito. Eu acho que tinha muita coisa ali, como um leve suspense quanto à legitimidade do sentimento entre eles. E eu levantei essa questão em algum vídeo passado que eu fiz sobre o Barry, né? Sobre a legitimidade desse sentimento mútuo entre eles. Eu cheguei à conclusão em algum momento que o Barry nunca se importou tanto, né? Ele não tinha esse mesmo sentimento, nesse mesmo nível do que o Fuchs, e o Fuchs sempre amou o Barry. Sempre foi uma espécie de pai ali pro Barry, né? Mesmo que de uma forma muito distorcida, porque o Fuchs também nunca foi o flor que se cheire. E essa relação precisava de um desfecho à altura. E quer saber? Não poderia ter sido mais perfeito. Se tivesse um abraço, um adeus, qualquer palavra dita, ia acabar arruinando essa despedida aí, cara. Eles se olham e esse olhar diz muito mais do que qualquer outro tipo de ação. É um traço de maturidade tanto dos personagens quanto da maturidade da relação entre eles também. Essa amizade não pode existir mais. Eles são tóxicos, fazem mal um pro outro. E eles finalmente entenderam isso. E de fato, eu adorei esse final, porque tipo, a redenção do Fuchs não é uma redenção shakespeariana, né? Mas é um ato final dele com o Barry, e é do que precisava ser pra gente. Não preciso mais ver o Fuchs depois, não quero saber, acabou ali. Não vai fazer spin-off não, HBO. Porra. Já o Noho Hank, ele teve o final mais shakespeariano talvez, né, da série. É o único desfecho que eu fiquei meio sem saber o que achar direito. Eu não desgosto, sério, eu acho que a poesia de morrer de mãos dadas com o amor da vida dele faz sentido, apesar de ter sido um pouco esforçado ali, né, talvez. A verdade, cara, é que a morte do Cristobal, ela me passou a impressão de que ela foi meio que decidida em cima da hora, sabe? E aí, se essa morte tivesse acontecido talvez na terceira temporada e trabalhar um pouco mais ali da responsabilidade, a culpa que o Noho Hank sentia pela morte do Cristobal, talvez fosse um pouco melhor. Mas tudo bem, se você me perguntar se a história fosse minha, eu botava esses dois aí pra acabar juntos, né, vivos e tocando seus negócios. Porque talvez não precisasse acabar todo mundo mal, né? Tudo bem, o Noho Hank também não era um cara do bem, mas sempre teve uma leveza com o personagem, né, na abordagem desse personagem, um personagem engraçado, era sempre... Eram sensações divertidas em assistir o Noho Hank e também a relação dele com o Cristobal. Então, vendo assim por uma visão geral, podia ter mantido o Cristobal vivo e dar o final aí pro Noho Hank com o Cristobal, os dois juntos e felizes, entendeu? Pelo menos esse aí. Mas tudo bem também, não estragou pra mim não. Até porque essa série não é a mesma série da primeira e segunda temporada. Barry tem uma virada incrível de atmosfera, onde se começa como uma dark comedy, né? Onde você tirava altas risadas e não saía tão pesado de toda aquela matança. Pelo contrário, e por isso que era dark também, né? Eu meio que saía feliz dos episódios das primeiras temporadas, já me trazia uma leveza. E a partir da terceira temporada, essa série vira um thriller de suspense psicológico e sombrio, e mesmo assim não perde o brilho. Não é toda série que consegue fazer uma virada assim, que ao mesmo tempo que ela é repentina, é concisa. Irmão, um dos maiores marcos aí pra televisão, sem dúvida, pra HBO e pra televisão no geral, Barry. De um ponto de vista de enredo, Barry tem um final amargo, mas numa ótica de produção é genial. A amargura vem do fim trágico que personagens como o Ginny e o próprio Barry tiveram, e também um final shakespeariano, né, onde os dois caem juntos. Esse plano com os dois caídos aí no sofá é sensacional, cara. A Sally parece ter um final feliz, só que será mesmo, cara? Ela não ama o filho, não teve sua carreira estelar nos cinemas e televisão como ela sempre sonhou. O filho é como um fardo e também uma lembrança traumática que ela carrega do Barry, e ela se recusa friamente a seguir em frente. Isso ficou evidente ali no final. O filho talvez nunca seja feliz. A história dos seus pais é uma grande mentira pra ele, sendo contada através de desconhecidos. E assim, ele não reconhece nem a própria mãe enquanto ele assiste o filme lá que ele tá vendo. Aquela não é a mãe que ele conhece. Enfim, rapaziada, espero que esse vídeo faça alguma justiça ao que essa série nos proporcionou. Foi muito difícil escrever esse texto, achar palavras assim à altura. É difícil explicar o quanto eu gostei, o quanto significa pra mim. Espero também ter te ajudado a esclarecer que você assistiu e não entendeu direito se você gostou ou não, se foi como era pra ser. A minha opinião
foi essa, acaba como tinha que acabar, e espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer que foi um bom final sim, foi um final digno. Obrigado HBO por esse presente, às vezes as melhores séries estão escondidas, né? E fica aqui minha reclamação com o marketing da HBO em relação a Barry, né, que sempre deixou ofuscada. Eu conheci Barry quando acabava o episódio de Game of Thrones, começava de uma série com Bill Hader. Conheci ali, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Barry e só fui maratonar depois, muito tempo depois. E agora sendo ofuscada também por Succession. Succession é foda também, tá? Tá todo mundo fazendo vídeo sobre Succession hoje, eu resolvi fazer isso sobre Barry. E Succession vai levar todos os prêmios esse ano, tudo bem, merece, mas é uma pena que Barry possa acabar ficando esquecida, sabe? Enfim. Mas ela tem aqui meu prêmio de série Guga de qualidade e ela continua, já falei que ela fazia parte do meu top 10 séries da vida e ela continua, porque o desfecho dela torna ela tão boa quanto ela sempre foi. É isso aí, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, comenta sua opinião sobre o final, sobre a série, fala aí, bota um textão aí, fala qualquer coisa. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. É isso aí, até a próxima. Valeu, fui!